Se você já investe em fundos de investimento ou ainda não sabe o que é isso, nem sabia que isso existia, vem comigo que hoje eu vou te falar sobre um tema que é muito importante e também é muito polêmico no mundo dos investimentos, que são os custos para você investir em um fundo de investimento. Então, vem comigo! Olá, investidores do meu Brasil, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre quais são os custos que você paga quando você vai investir em um fundo de investimento. Hoje em dia tem muita gente com a filosofia do buy and hold, porque eu não vou investir em fundo porque é muito caro, não gosto de pagar taxa, mas tem o lado bom e o lado ruim de você pagar taxa, porque afinal o gestor do fundo é uma profissão como outra qualquer. Quando você vai no médico, você paga o médico, ou o seu convênio paga o médico para ele te atender. Quando você precisa de um advogado, você paga um advogado para ele te atender. Então, quando você precisa de um gestor de investimento, você vai lá e paga um gestor para ele te atender. Eu acho que é uma lógica que faz sentido, mas tem muita gente que acha que não concorda, principalmente porque a gente está no mercado de alta desde 2016, então já são aí 4 anos de bolsa subindo, e aí todo mundo está se achando um gênio da lâmpada, o melhor investidor do mundo, acha que não, eu sei fazer stock picking, porque minha carteira está subindo 20% esse ano. Mas na real é que tem muita coisa que está subindo nos últimos anos. Na verdade é mais difícil você achar coisas que estão caindo, que estão tendo uma performance ruim nos últimos 4 anos. Pois então eu sou um defensor dos fundos de investimento, principalmente se você está começando a investir ou se você não tem tempo ou nem vontade de ficar gastando seu tempo livre, né, gastando horas e horas estudando empresas, vendo quais são os melhores investimentos para você. Eu acho que vale muito mais a pena você focar o seu tempo livre em fazer coisas que você gosta, ou até mesmo uma coisa que eu aconselho bastante, você pegar o seu tempo livre e tentar ganhar mais dinheiro, que aí você aumenta seus aportes e consequentemente vai ter um patrimônio maior, mais rápido também. Pois bem, quanto aos custos de você investir em um fundo de investimento, eles são basicamente dois, que são a taxa de administração e a taxa de performance. E o que são essas taxas, né? Por que você paga ela? Quando você paga elas? A taxa de administração é paga mensalmente, só que a gente costuma falar o percentual dela em ano. Vamos lá, as duas taxas a gente costuma falar sempre o percentual delas, se referir a elas em termos anuais. Por exemplo, fundos multimercados, a grande maioria deles tem 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance, que é o famoso 2 com 20, que muita gente no mercado financeiro fala. Mas afinal, como que você calcula essas taxas, né? A taxa de administração, ela vai ser cobrada sobre o montante inteiro que você tem investido, independente de quanto o fundo render. E aí, para vocês terem uma ideia, geralmente fundos multimercados ou de ações costumam ter 2% de taxa de administração, que na maioria dos casos eu acho que é aceitável, a não ser alguns fundos específicos, que eu vou deixar um pouquinho para explicar em outro vídeo, quando você sabe se uma taxa de administração está cara ou não. E os fundos de renda fixa, por sua vez, o ideal é que a taxa de administração deles seja menor do que 1%, porque eles correm menos risco e consequentemente vão ter um retorno menor. Então não faz sentido eles custarem a mesma coisa do que um fundo que dá mais retorno, né, que é mais arriscado. Já que já deixa um alerta muito grande. Cuidado se você tem conta em algum dos grandes bancos e tem algum investimento lá. Provavelmente, se o seu investimento for em um fundo de renda fixa, vai ser um daqueles fundos muito ruins. Por que ruins? Porque rendem lá 40%, 50% do CDI, que é praticamente o que a poupança rende, ou provavelmente até um pouco menos do que a poupança, e cobram taxas de administração de 3%, 4%, até 5% eu já vi. Então tomem cuidado, se você tem investimento em algum bancão, vai lá ver onde seu dinheiro está sendo investido e quanto que você está pagando de taxa por isso, tá? E basicamente essa taxa de administração, ela é contabilizada todos os dias, só que você paga ela mensalmente, só que você nem percebe, tá? Você não precisa ir lá e enviar uma TED ou pagar um boleto. Essa taxa, ela é debitada automaticamente da cota do fundo. Então, quando você vê o seu rendimento lá na sua corretora, ele já vai estar líquido de taxas, tá? Você não vai precisar ficar fazendo nenhuma conta.
Já a taxa de performance, ela é sempre em cima de um índice de referência, o que no mercado financeiro a gente costuma chamar de benchmark. Mas que índice é esse, né? Para fundos multimercados e de renda fixa, geralmente é o famoso do CDI, que é a nossa taxa livre de risco aqui no Brasil, ou seja, o investimento mais seguro que você consegue, que são os títulos do governo, eles te rendem 100% do CDI, que hoje é algo próximo a 4,5%. Já fundos de ações, é bastante comum que o benchmark seja o Ibovespa, que é o nosso índice de ações aqui no Brasil. Mas como você calcula essa taxa de performance, né? 20% parece um valor muito alto, mas na verdade, esses 20% você só vai pagar sobre o que o fundo render acima do benchmark dele. Ou seja, vamos fazer uma continha aqui comigo para ficar mais fácil de entender. Suponha que você tenha investido R$100 em um fundo de ações que o benchmark é o Ibovespa. Aí, em um determinado ano, o seu fundo rendeu 30%. Tá bom? Então você tinha 100 e virou 130. Enquanto o Ibovespa, que é o seu benchmark, rendeu apenas 10%. E aí isso quer dizer que o seu fundo rendeu 20% a mais do que o benchmark, né? A mais do que o índice de referência dele. Então a taxa de performance que você vai pagar vai ser 20% em cima dos 20% que você rendeu acima do Ibovespa. Ou seja, 20% contados em cima de 20% acima do Ibovespa dá 4%. Então, o que você vai pagar de taxa de performance são 4%. No final do dia, o seu dinheiro não vai ter se transformado de 100 para 130. Então, no final desse ano, seu investimento lá de R$100, se o seu fundo rendeu 30%, quando a gente descontar a taxa de administração e a taxa de performance, você vai descontar 4% de taxa de performance mais 2% de taxa de administração, que vai te sobrar 24%. Então, para onde foram os outros 6% que saíram do fundo? Foram para o gestor. Isso é a remuneração do gestor, é o quanto você está pagando para ele. Mas quando você olhar a sua posição lá na corretora, você já vai ver os 124. Você acaba nem vendo que saiu esses 6. Então, eu acho que é muito mais fácil até de se acostumar, porque você não tem que ir lá e pagar um boleto nem nada. Quando você for a sua posição, já vai estar tudo descontadinho, tudo bem certinho. E então são essas duas taxas que você acaba pagando quando você está investindo em um fundo de investimento, que são, como eu já falei, são a remuneração do gestor, do analista, de todo mundo que está lá fazendo o trabalho de pesquisa e escolhendo quais ações, quais investimentos são os melhores em cada determinado momento. E aí você consegue investir em mais mercados também, né? Consegue investir no exterior, consegue investir na bolsa, em juros, em moedas. É muito bom fundos porque você consegue diversificar muito mais fácil. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu curtir e se tiver alguma dúvida, manda aqui pra mim nos comentários ou lá no Instagram, @ladinheiro. É isso aí, pessoal. Até a próxima.